Diga, Xará. Você vai fazer? Tem que completar a sociologia, tem que fazer matemática, tem que fazer tudo. Você organiza muito bem? Eu sou caos total. Você organizar pro caralho. Eu tenho John Kennedy. Mesmo de Pedro, não. Pessoal, vamos lá, hora de silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Então, na última aula, eu passei um trabalho para substituir o teste. Vocês entregaram? Não, semana passada. Então tá aqui. Consegue olhar aí? É aqui. Esse aqui mesmo. 58 também, né? Mas eu vou corrigir depois para deixar. Obrigada. Eu quero. Então, na última aula eu passei aí uma atividade avaliativa para substituir o teste. Foram 10 questões além do meio ponto cada questão sobre voluntarismo. Será a matéria que vai cair na bimestral. Então vamos lá juntos fazer a correção desse trabalho aí, para que vocês tenham aí mais embasamento para poder fazer a prova. Primeira questão, qual que é? Explique o voluntarismo filosófico. Então, o voluntarismo é uma corrente filosófica do século XIX. Que vai destacar a vontade. O que é que move o ser humano? Na maior parte da história da filosofia, os filósofos disseram que o homem é um animal racional, que é a razão que nos guia, que é a razão que delibera, que escolhe, que é a razão que vai nos guiar rumo à liberdade e ao progresso, como acreditavam os iluministas do século XVIII. No século XIX surgiam os voluntaristas, que vão dizer que o que nos move não é a razão, mas uma vontade irracional. Uma vontade que não tem lógica, não pode ser compreendida pela nossa razão. Os três principais filósofos voluntaristas foram Schopenhauer, Nietzsche e Kierkegaard. Agora, nesse horário. Então, os três representantes do voluntarismo, Schopenhauer, Nietzsche e Kierkegaard. Próxima questão. Então, segundo Schopenhauer, o que nos move é uma vontade racional, especialmente uma vontade cega e insaciável. Então, nada nem ninguém jamais conseguirá satisfazer a nossa vontade racional, cega e insaciável. E isso nos leva ao sofrimento, segundo Schopenhauer. Por quê? Enquanto a gente não tem aquilo que a gente deseja, nós sofremos porque não temos. E a vontade é tão insaciável, tão expurgada, que mesmo depois de ter aquilo que tanto queríamos, a gente continua a sofrer, porque passamos a nos entediar com aquilo que já temos. O que já temos perde a graça. E aí a nossa vontade se orienta para outra coisa, para outra pessoa. Ela é insaciável. Nada nem ninguém pode satisfazê-la. E mesmo quando a gente alcança aquilo que tanto desejamos, aquilo perde a graça e passa a nos entediar. E aí a vontade começa a se direcionar para outros horizontes, para outras possibilidades. Então a vida, a existência humana, nada mais é do que um pêndulo entre o sofrimento por não ter e o tédio de possuir. A gente fica para lá e para cá. Sofre por não ter, depois que tem, fica entediado e passa a desejar outra coisa. O que nós chamamos de felicidade nada mais é do que uma gota num oceano de sofrimento e dor que é a existência humana. Schopenhauer é um pessimista. Para ele, a vida, a existência humana é sofrer. Viver é sofrer. O sofrimento é inevitável. Próxima questão. Nietzsche.
Vontade de poder ou vontade de potência, segundo Nietzsche? Nietzsche vai dizer que o que nos move é uma vontade de poder, uma vontade de aumentar a nossa potência, de alimentar a nossa energia vital. E o que alimenta a nossa energia vital, a nossa energia de viver, a nossa potência de existir? São os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas vontades, os nossos instintos. Tudo isso para ele é vital, você tem que alimentar isso, para aumentar a sua energia de vida. É a vontade de viver e gozar a vida e a existência. No Nietzsche. Nós temos que alimentar a nossa vontade. O Schopenhauer diz que nós temos que negar a vontade porque ela nos faz sofrer. O Nietzsche vai dizer que não. Nós temos que alimentá-la porque ela aumenta a nossa potência de viver. E nós só temos essa vida. Então, temos que aproveitar aqui. A felicidade está em gozar os instintos, as paixões e os desejos da vida e da existência. E não há outra possibilidade ou outra vida após a morte. Essa é a única vida. Se você não aproveitar agora, já era. Lascou, né? Você vai se ferrar. Vai passar por essa existência sem ter aproveitado, sem ter vivido, sem ter se energizado, sem ter exercitado a sua vitalidade. Próxima questão. O Matheus está bem pra cá. Oi? Explica o conceito de super-homem. O super-homem é aquele que encarna a vontade de poder de potência, que alimenta a sua energia vital. Aquele que ousa pensar e agir por si mesmo. Que cria os seus próprios valores, que não se submete aos valores alheios, que não se comporta como um rebanho, que se deixa levar por pastores, que não nega essa vida, pelo contrário, busca aproveitar ao máximo essa vida, gozando todos os prazeres do mundo. Nietzsche. Próxima questão. Explica a importância da fé, segundo Kicker. Kicker vai dizer que a fé é fundamental para lidar com o sofrimento. Não que ela vai resolver o problema do sofrimento, mas ela vai te dar a esperança de que o sofrimento um dia irá acabar. A fé não resolve o pior do sofrimento, porque o sofrimento é a condição existencial do ser humano neste mundo, mas te dá uma expectativa, uma esperança que depois disso aqui, todo vazio e sofrimento do seu coração será solucionado e preenchido por Deus. É Deus quem vai resolver esse pior, mas só depois da morte. Esse mundo aqui é um mar de lágrimas, aqui a gente vai sofrer mesmo, não tem como. Então a fé é fundamental para lidar, não superar o sofrimento. Próxima questão. explica o conceito de angústia, segundo A angústia para ele é um sentimento que precede a escolha. Sempre que a gente tem que fazer uma escolha, nós sofremos. Por que a gente sofre ao fazer uma escolha? Porque a gente fica na dúvida, o que eu vou escolher? A dúvida já é um sofrimento. E junto com ela vem o medo. E se eu escolher e me arrepender? E aí você tem a consciência de que o único responsável pela sua escolha é você mesmo. Então se der merda, se der ruim, não tem como você colocar a culpa em ninguém. Foi você que fez a escolha. Então a angústia é esse sentimento que precede a escolha. Vocês devem estar experimentando esse sentimento, terminando o ensino médio, o que vocês vão fazer da vida depois? Fica angústia.
E se eu escolher algo e me arrepender? O Kierkegaard diz o seguinte: qualquer escolha que você faça, você vai se arrepender. Por quê? Porque nenhuma escolha vai preencher o vazio no seu coração, vai conseguir te satisfazer de forma plena. Nesse mundo nada vai conseguir fazer isso. Então você nunca vai se sentir plenamente realizado. E aí depois da angústia vem o desespero. Porque aí você faz a escolha, lá na frente você se frustra com a sua escolha. Aí o desespero surge por quê? Porque você sabe que não tem como voltar atrás e escolher outra coisa. Mas mesmo se você escolhesse outra coisa, você também chegaria ao mesmo ponto. Porque a vida humana é esse ciclo de angústia de escolher e desespero por ter escolhido. Não há solução e salvação nessa vida. Por isso a fé é importante, porque ela faz com que a gente tenha esperança de que ao final dessa vida nós teremos todos esses BOs existenciais resolvidos por Deus. É Deus que vai resolver isso, mas só depois da morte. Próxima questão. Explique como é possível a superação do sofrimento da vida segundo Schopenhauer. Então, como superar o sofrimento? Negando a vontade. Ou superando a vontade que te leva a sofrer. Como que a gente pode superar a vontade que nos leva ao sofrimento? Através da arte, através da filosofia, ou através da religião. Esses três, enquanto você os vivencia, se você for um artista, enquanto ali você está desenvolvendo a sua arte, você entra num estado de flow, de fluxo, como a psicologia diz hoje. Então você fica absorto naquilo ali. Você não vê o tempo passar, aquilo é tão gostoso que nada mais importa. Você se desprende de todo mundo à sua volta. Então você supera a vontade e supera também o apego às coisas. Porque você fica totalmente desapegado, totalmente imerso naquilo que você está fazendo ali na arte, na sua obra de arte. A mesma coisa acontece com o conhecimento, quando você busca o conhecimento com a filosofia. O mundo, parece que para de importar as coisas, o seu apego, os seus desejos e vontades. A religião também faz a mesma coisa, ele se inspira no budismo. O budismo prega, ensina a meditação. O que é meditação? Você ficar, através da meditação, o tempo todo no momento presente, a mindfulness, Atenção plena no momento presente. Então, na meditação você vai se desapegando do mundo, vai se desapegando dos seus desejos e vontades, e aí você vai anulando o seu eu até atingir o nirvana, que é se tornar um com o universo, suprimindo o seu eu. Então são formas aí de superar a vontade cega e insaciável que nos leva a sofrer, segundo o Schopenhauer. Próxima questão. Explique a crítica de Nietzsche ao cristianismo. Nietzsche faz uma crítica ao cristianismo. Por quê? Segundo ele, o cristianismo é uma moral de escravos, uma religião de escravos. O escravo é um fudido, é um ferrado, porque ele não pode aproveitar essa vida desse mundo. Ele não é dono de si mesmo. Ele tem que fazer a vontade dos outros. Então ele não pode satisfazer suas próprias vontades. E por não poder satisfazer sua própria vontade, nesse mundo, o escravo vai e inventa um outro mundo, o céu. Aí já que ele não pode satisfazer aqui, esse sofrimento de não poder satisfazer sua vontade, vai ser recompensado com o céu, com uma vida plena, onde lá ele vai poder se realizar plenamente. Enquanto aqueles que realizam suas vontades aqui, a vontade é para o pecado satisfazer ela. Tudo aquilo que é gostoso, é prazeroso e é vital, o cristianismo considera pecado. E aí quem satisfaz essas vontades aqui na outra vida vai se lascar lá no inferno, vai sofrer pelo resto da eternidade. Já aqueles que renunciarem a essa vontade aqui,
moral diz que é pecado, é errado. Todo vício é um problema para o cristianismo, né? Aí o jogo seria uma espécie de vício, né? Seria um prazer ali, e para o cristianismo é pecaminoso. Aí depende da perspectiva, né? Tem alguns que vão falar da questão da moderação. Se tiver controle do domínio, beleza. Mas tem umas coisas que são consideradas pecados de qualquer forma. São os 10 mandamentos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias. Os 10 mandamentos. Isso aí, qualquer coisa que vocês fizerem dessas coisas, é pecado. E tem os 7 pecados capitais: soberba, se achar mais que os outros; avareza, querer tudo para si, não dividir com os outros; luxúria, que é a vida sexual desregrada; soberba, luxúria; ira, que é você ficar revoltado, né? Um ódio, ira, gula, inveja e preguiça. São os 7 pecados. Para o Nietzsche, esses pecados, na verdade, são virtudes. Porque isso que aumenta a nossa energia de viver. Soberbo, você se achar mais que os outros. Se você não se achar, quem vai te achar? Isso é básico, é vital. Você tem que se achar mesmo. O Nietzsche mesmo se achava pra caralho. Escreve um homem, um livro chamado Ecce Homo, Eis o Homem. E ele começa o livro falando: por que eu sou tão sábio? Por que eu sou tão cara? Sou tão fodão? Você precisa ter essa autoestima. O grande problema do mundo moderno hoje é as pessoas com baixa autoestima. Com depressão por conta disso. Se achando um merda, um incapaz, um inútil. Justamente por causa das pessoas que têm um ego alto. Oi? Justamente por causa das pessoas que também têm um ego alto. Segundo Nietzsche, não. Segundo Nietzsche, é porque a religião prega uma moral decadente. O cristianismo prega a humildade. Você sabe o que é humildade? Humildade vem de humus, que é terra, ou seja, se você não pode, você é merda, assim, não. Eu gosto. O cristianismo ele prega isso. Por isso que ele vai detonar o cristianismo. O cristianismo te faz se sentir um merda, um bosta, um incapaz. E se não for Deus, você não é nada. Você só é alguma coisa se Deus te der a graça. Se não, você... Nossa, por isso ele critica o cristianismo. Sobre a avareza, você querer tudo para si mesmo. Sem preocupar com a sua própria sobrevivência. Ser egoísta. Luxúria, você tem que viver, né? Experimentar todos os prazeres da sexualidade. Tem que se reprimir, não. O cristianismo vai dizer que isso é pecado. Você vai para o inferno. Mas ele vai falar que não. Se você não tiver os prazeres do sexo nessa vida, você vai ter prazer nunca, porque não existe outra vida. A única vida que tem é essa. Não existe outra. Então por isso que ele está detona aí o cristianismo. Próxima questão. Explique o conceito de salto da fé. Então a fé para o Kiko é um salto. Um salto no escuro. Um salto no abismo. Um salto porque o ser humano passa por estágios ao longo da vida. Primeiro, ele acredita que a felicidade está no prazer. E aí ele busca os prazeres da vida. Os prazeres sexuais, os prazeres materiais, acumular coisas, acumular bens. Os prazeres de experiências, como viajar, essas coisas. Vai buscando prazer. Achando que a felicidade está no prazer. Mas o prazer ele é enganoso, ele é efêmero, ele é passageiro e é ilusório. Depois que você desfruta o prazer, você experimenta a ressaca do prazer, que é o sofrimento. A ressaca pós-coito, né? O trem ali é tenso. O prazer, ele é efêmero, passageiro, ilusório. Aí o indivíduo vai e abandona o estágio do prazer, vai para o estágio ético. Ele busca agora não mais fazer o que dá prazer e alegria, mas aquilo que é certo. Mas fazer o certo também não garante a felicidade. Pelo contrário,
Fazer o certo faz com que você experimente muito mais infelicidade do que felicidade. Porque você está fazendo certo e ainda se lasca. Aí você vê as pessoas fazendo errado e se dando bem. Você fala que merda. Por que está tentando fazer as coisas certas? Se estiver fazendo errado, eu vou estar dando bem. Tanta gente fazendo errado aí e se dando bem na vida. Os políticos estão aí, para não deixar mentir, né? Eu tenho um primo que é a Estrela Natália. O cara é milionário. Eu sou professor, cara. Tentando fazer as coisas certas, estudando, trabalhando, vamos condenar manhã, tarde e noite. E vive endividado, fudido, cara. Será que vale a pena fazer o certo? Não vale. Então o estágio ético também não traz felicidade. Mas você precisa dar um salto. Um salto no abismo, acreditando que Deus vai te amparar. Não nessa vida, mas na próxima. Então, mesmo escolhendo, dando o salto de fé, que é o salto religioso, você não vai ter nessa vida a felicidade. Mas pelo menos vai ter a esperança de que com Deus você poderá, na outra vida, ter preenchido o seu vazio existencial. Então, esse salto no abismo, acreditando que a mão de Deus vai te amparar e te preencher. Próxima. Então a vontade é a essência do mundo. Todos os seres vivos são movidos por uma vontade cega e insaciável. Essa é a essência do mundo e a representação, é a ideia que a gente faz do mundo. Nós não conhecemos o mundo como o mundo é. Nós só conhecemos as ideias que nós fazemos do mundo. Eu não conheço as pessoas como as pessoas são. Eu só conheço a ideia que eu faço das pessoas. E sou eu que crio essa ideia. E a ideia nunca corresponde à realidade. Você acha que a ideia que você tem de uma pessoa é a pessoa. E aí a pessoa faz alguma coisa, você fica chateado, achando que o problema foi o outro. O problema nunca é o outro é quem ele é. O problema é a ideia que você faz do outro. Nós sempre fazemos ideia equivocada do outro. E acredita que essa ideia é o outro, mas não é. Então se você se decepcionou com o outro, a culpa é sua. Você que criou uma ideia errada do outro. O outro só foi quem ele é. Só que você, por forjar uma ideia equivocada, não sabia que a sua ideia não correspondia ao que o outro era. Então eu não conheço o mundo como o mundo é, eu só conheço a ideia que eu faço do mundo. Mas uma coisa é comum a todo o universo, especialmente aos seres vivos, que é a essência que move o universo, que é uma vontade cega e insaciável, irracional, que move todas as coisas. Acabou? Então é isso aí que vai cair na alineação. Estudem, se preparem. Tirei 10. Oxalá. Aqui,